A terra das duas mesquitas. Tive a chance de viajar para cá alguns anos atrás e conhecer um pouco da cidade e do interior. Este vídeo traz muita informação difícil de resumir, mas farei o possível. Arábia Saudita. É hora de aprender geografia. Olá, sou Barbie. Quando falo Arábia Saudita, muitos pensam em Islã e petróleo. Quero dizer, este é basicamente o lugar onde o Islã se originou. Ah, e o que é isso? Sim, você pode comprar uma camiseta do Geography Now, ou uma sacola de academia do Geography Now, ou uma caneca do Geography Now em geographynow.com. Não é vender-se, se é a minha marca. Como sabem, este episódio foi gravado na pandemia da Covid-19, então tudo será feito no meu escritório por enquanto. Coleb e Gillian são meus inquilinos e moram comigo, por isso podem aparecer nos vídeos. Art é meu vizinho mais próximo. Ele mora a uma curta distância a pé, então ele vai participar regularmente e estará com todos os apresentadores convidados. Nós vamos gravar em horários separados para que não fiquemos todos aglomerados no mesmo lugar ao mesmo tempo. Obrigado. E com isso vamos direto ao assunto. Arábia Saudita. A Arábia Saudita já teve várias divisões regionais e seccionais baseadas em tribos, clãs e antigos impérios. Quero dizer, houve até uma época em que a costa leste deles era governada por piratas. Haha, espere pelo meu episódio, vamos para o globo. A Arábia Saudita está na Península Arábica, no Oriente Médio, sendo a maior península do mundo e o 12º maior país em área. Com mais de 2 milhões de quilômetros, o país faz fronteira com 7 países e, pela ponte Rey Fahd, também se conecta ao Bahrein, totalizando 8. O país é ainda dividido em 13 regiões, com a capital Riad localizada relativamente próxima ao centro-sul do país. Riad é a maior cidade e a segunda do mundo árabe, atrás do Cairo, com mais de 7 milhões de habitantes. Ela tem o segundo aeroporto mais movimentado, o Aeroporto Internacional Rey Khaled. O aeroporto mais movimentado fica em Jeddah, a segunda maior cidade, com o Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz. Eles também têm o maior porto marítimo. O segundo maior porto marítimo pertence ao porto Rei Abdulaziz, na cidade de Ad-Dammam, no lado leste, perto do Bahrein. Meca, terceira maior cidade, é importante por ser a mais sagrada do Islã. Eles não têm aeroporto porque querem a cidade livre do tráfego aéreo e aviões não devem sobrevoá-la. Portanto, as pessoas que desejam ir até lá geralmente voam para Jeddah e depois pegam um transporte terrestre curto. O país tem uma ampla rede rodoviária que alcança todos os vizinhos. 4 linhas ferroviárias principais ligam Riad ao leste e norte e outra conecta Medina a Meca, no oeste. Atualmente estão em andamento planos para uma ferrovia transnacional conhecida como Ponte Terrestre Saudita, assim como a Ferrovia do Conselho de Cooperação do Golfo ao longo do Golfo Pérsico, que deve conectá-los com outros países ao longo do Golfo, como Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. No entanto, o progresso é meio lento. Além disso, o país tem cerca de 1.300 ilhas e ilhotas menores ao longo de suas costas. 89% ficam no Mar Vermelho e 11% no Golfo Pérsico, que os árabes chamam de Golfo Árabe. Não vou comentar sobre isso. A maior dessas ilhas é Farasan, com seu arquipélago ao sul, próximo ao Iêmen. Houve uma época em que existiu uma disputa com o Egito sobre as ilhas Sanafir, bem na entrada do Golfo de Aqaba. Em 2016, o Comitê da Câmara e o Parlamento do Egito aprovaram a transferência das ilhas, irritando muitos egípcios. Apesar disso, a decisão avançou e seguem os planos de construir uma ponte entre Arábia Saudita e Egito, conectando oficialmente os países. Pela primeira vez desde o Império Otomano. Importante, a atual Arábia Saudita antes era formada por 3 regiões principais. O Hejaz, no oeste, onde cerca de 35% da população vive, o Najd, com cerca de 28%, e a Arábia Oriental, ou Al-Assa, com cerca de 15%. A Arábia Saudita também valoriza muito suas rotas marítimas comerciais. Cerca de 20% das rotas mundiais de transporte de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz, com apenas 21 milhas de largura. Já falamos sobre isso antes e pode ficar bem tenso considerando quem está do outro lado. É como, ei, você está invadindo meu espaço de segurança, não faça isso. Ei, Voltando ao layout civil, a Arábia Saudita tem uma estrutura única que poucos países conseguem copiar. Eles são a base da fé islâmica e concentram os 2 locais mais sagrados do Islã, Meca e Medina. Você precisa ser muçulmano para entrar em Meca. As autoridades checam seu passaporte por indicação religiosa ou pedem que recite a Shahadá ou o credo muçulmano. Medina é onde o profeta Maomé foi sepultado. Meca, além de ser seu local de nascimento, possui o lugar mais sagrado do Islã. A Caaba é o edifício cúbico no centro da grande mesquita de Meca, a maior do mundo.
Todo muçulmano fisicamente e financeiramente apto deve fazer pelo menos uma peregrinação aqui na vida chamada Hajj. E a Arábia Saudita, na verdade, estabelece cotas para cada país com a quantidade de peregrinos que podem visitar a cada ano. Até países com relações tensas são incluídos. Nenhum muçulmano é negado, não importa a seita ou nacionalidade. O motivo da restrição é porque a cada ano parece que mais e mais pessoas tentam vir, e fica muito lotado e muitas vezes perigoso. Quais incidentes com mortes por pisoteamento ou esmagamento ocorreram nas últimas décadas? Defendendo a Arábia Saudita, é difícil controlar a multidão quando a cidade precisa abrigar 3 vezes sua população. Para ser justo, o novo príncipe herdeiro promoveu reformas sociais e econômicas antes resistidas pela legislação anterior. Inclui o delicado tema do investimento estrangeiro e turismo. No fim das contas, sabe, foi meio que Talvez devêssemos focar só no turismo religioso de Meca e Medina. Quanto faturamos no ano passado? mais de 10 bilhões? Caramba, sério? Sim? Como estão os pedidos de visto para não muçulmanos? Como estão? Esses também têm aumentado, especialmente em Jeddah e Riad. Quero dizer, 10 bilhões só de muçulmanos. Preciso de uma cobaia. Emirates, como estão lidando com isso? Estou me divertindo tanto. Pessoas estão vindo de todo o mundo para se divertir com... Comigo. Interessante. Assim, concederam os primeiros vistos de turista em 2018. Antes, só visitantes não muçulmanos, com visto de negócios e patrocinados por sauditas, podiam entrar no país. Em 2015, tive que fazer isso lá. Lembro que o processo demorou cerca de 1 mês. Agora o país permite entrada, só pedem que evite Meca. Enfim, Jeddah também está prestes a concluir o novo prédio mais alto do mundo. Nem pense, tenho outro truque na manga. De qualquer forma, com a Arábia Saudita, você verá várias outras façanhas impressionantes de engenharia, arte. Conte aos espectadores o que eles podem presenciar e as paisagens que podem ver quando forem para a Arábia Saudita. Os amarelos são realmente bons. Sim, Falando sério, além de Meca e Medina, há muita coisa interessante acontecendo na Arábia Saudita, especialmente no turismo. Eles possuem a maior fonte de água de Jeddah, a maior usina de dessalinização do mundo, e em breve terão o maior hotel do mundo. Eles têm o maior restaurante de hambúrguer do mundo, chamado Espere por Isso. Estou com fome agora, Paulo. Sim, vamos te alimentar em breve. Ok, você tem o De Ain, a Vila de Mármore, o Forte Masmik, pode visitar a histórica Diriyah, o Rijal Alma, ou o famoso Palácio Saad ibn Saud, o Centro de Cultura Mundial Rei Abdulaziz, a Mesquita Flutuante. Existe uma rocha misteriosa que parece ter sido cortada a laser e ninguém sabe como, alienígenas. Bob Saget. Provavelmente o mais famoso, mas ainda pouco conhecido por quem vem de fora. Medina Sala em Al-Ula. É o primeiro patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Arábia Saudita. Você roubou a camiseta? Ouviram isso? Sim, eu roubei. Você deveria comprar uma também. NoGeographyNow.com. Agora todos nós sabemos que à primeira vista a Arábia Saudita é um país bastante seco. Mesmo olhando do espaço, você pensa, muito bege, marrom, areia e pedras. Mas, se você olhar mais de perto, vai ver que o deserto tem muitos tipos diferentes de areias e pedras legais. É mais fascinante do que você imagina. Primeiramente, o país está situado em sua própria placa tectônica, conhecida como Placa Arábica. As fendas nessa placa formaram o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, os planaltos da Anatólia e as montanhas Zagros. No Irã predomina o deserto arábico, o maior da Ásia e quinto do mundo. Ocupa cerca de 90% do território, dividido em 3 desertos de areia e 2 de planalto rochoso. Os 3 desertos de areia são o An-Nafud no norte, o Andana no leste e o Rub al-Khali no sul, que é o maior deserto de areia contínuo do mundo. E também possui a maior duna de areia do mundo, Hamnat Jidila, com cerca de 455 metros. Esses desertos protegem o planalto central de Nejd e a cadeia de montanhas Hejaz no oeste. A seção sudoeste das montanhas Hejaz, conhecida como Tihama, é a área mais verde e exuberante da Arábia Saudita. Aqui está a maior parte do setor agrícola da Arábia Saudita, pois o clima e as montanhas retêm mais umidade. Devido às correntes de jato das monções do Oceano Índico, algumas dessas montanhas têm picos nevados no inverno. Como o pico mais alto do país, que também fica nesta região, Jabal Sada, com cerca de 3.000 metros de altura. O interessante, porém, é que a Arábia Saudita é oficialmente o maior país do mundo sem nenhum rio permanente. Eles têm os wadis, leitos de rios sazonais que fluem às vezes e secam nas épocas mais quentes do ano. O wadi mais longo é o Wadi al-Rumah, no planalto de Nejd, que flui de Jibal al-Abayad ou a Montanha Branca perto de Medina até Buraidá.
O país possui vários oásis distribuídos pelos desertos como outras fontes de água. O maior é o oásis de Al-Hassa, no leste, perto de Al-Hofuf. É abastecido pelos Gêmeos, o maior sendo o Lago Asfar, e pelo Lago Rubail, os maiores do país. A parte leste plana do país é rica em hidrocarbonetos e é, essencialmente, a espinha dorsal econômica que sustenta grande parte do setor de receitas de exportação do país. Voltando para a parte verde do sul. É sério mesmo? Quase se pensaria estar em outro planeta, com vida intocada entre afloramentos de granito e arenito. Veja esses clipes legais da minha amiga Ava, youtuber de viagens. Confira o canal All Right. Vou fazer minha pausa para um triple shot expresso, então Noah continua este segmento. Bem, esse negócio realmente funciona. Vai servir. Aqui estamos nós mais uma vez na minha humilde residência. Agora, é claro, a Arábia Saudita tem muita areia e pedras, mas muita dessa areia e dessas pedras estão, você sabe, organizadas de um jeito muito legal. Por exemplo, há locais naturais como essa cratera e o Wadi, conhecido também como Grand Canyon da Arábia Saudita. No centro do país está a borda do mundo. O país também possui muitas cavernas e câmaras chamadas DAOs. A Arábia Saudita é a maior economia do Oriente Médio e uma superpotência energética. Eles estão entre as 20 maiores economias do mundo. Eles têm a quinta maior reserva de gás natural e a segunda maior de petróleo, com cerca de 260 bilhões de barris. Isso também os torna o maior exportador de petróleo do mundo. Isso significa que, com o grande suprimento à disposição deles, o combustível aqui é muito barato. Na verdade, é mais barato que água. Sem brincadeira, estou ficando com a garganta seca de novo. Ah, água. Essas reservas representam cerca de 90% das receitas orçamentárias e dos ganhos com exportação e cerca de 42% do produto interno bruto total deles. Geridas principalmente pela maior estatal do país, a Saudi Aramco. Mudando de assunto, eles também têm cerca de uma dúzia de homens. A voz falhou. Eles possuem cerca de uma dúzia de reservas e áreas protegidas pelo país, onde é mais fácil ver a vida selvagem do deserto. E com isso, aqui está nosso correspondente de animais, Gary Harlow. Gary Harlow está de volta. Para a Arábia Saudita, certos lugares são ótimos habitats para espécies de aves como abutres, codornas, galinhas das areias, pelicanos e cegonhas. Caso contrário, o Hejaz é lar de várias espécies de mamíferos como a raposa vermelha árabe, os gatos Fennec Sind, hienas listradas e os altamente ameaçados lobo árabe e leopardo árabe. Na verdade, Sotaque está mudando. O oryx árabe, mamífero símbolo de vários países árabes, foi extinto pela caça, mas reintroduzido após um programa de reprodução em Phoenix, Arizona. Desde então, avestruzes árabes e gazelas também foram reintroduzidos. Ah, e mais uma última coisa. A Arábia Saudita possui o maior mercado de camelos do mundo, sendo que muitos deles são importados da Austrália. Pronto, terminei. Agora é com você, não é? Obrigado, Gary. Encerramos este segmento como sempre. Sabe o que vem agora? Pronto para isso? A comida da Arábia Saudita segue basicamente o mesmo padrão geral do Oriente Médio quando se trata de alimentação. Você verá muito hummus, carne no espeto com arroz e outras especialidades. O pessoal saudita mencionou mofata, salig, pareca, massubi, vários tipos de mandi, murtabak, turid, kursan, dagabis. Kabsa, considerado o prato nacional, pode ser feito com várias carnes, sendo frango e camelo as mais populares. Além disso, em quase todas as casas você vai encontrar café com cardamomo. Tem cheiro distinto de cardamomo e costuma ser servido com tâmaras como aperitivo antes das refeições. Falando em tradições, vamos ao próximo segmento. Obrigado, Noé. Tudo certo. Se o mundo árabe fosse uma família, sabe? O Egito seria como o atleta popular, ator, o cara cheio de conexões, e o Iraque seria o velho sábio que tem um pouco de transtorno de estresse pós-traumático. Omã é como a mãe querida que todos amam e faz jantar. O Catar é a ovelha negra que não se importa com a opinião alheia. Kuwait é a líder de torcida rica e perfeita. Bahrein, a rica mais festeira e um pouco bêbada. Calma, Bahrein. Tô brincando. Mas fala sério, todo mundo meio que conhece sua reputação no mundo árabe. Todo mundo já sabe disso. A Arábia Saudita e seu povo são conhecidos mundialmente. Explicarei em breve, mas antes veja o gráfico. A Arábia Saudita tem cerca de 35 milhões de habitantes, mais da metade com menos de 25 anos, e cerca de 80% vivem em áreas urbanas. O país é composto por cerca de 90% de árabes em etnia e origem e 10% de outros grupos, principalmente da África e da Ásia.
No entanto, é importante observar que números e estatísticas muitas vezes podem divergir dependendo das fontes. Mas a estimativa geral média é que os próprios cidadãos sauditas representam apenas cerca de 60% do país. E os 40% restantes são expatriados vindos do exterior, sendo os maiores grupos de expatriados provenientes de países como Índia, Paquistão, Síria, Bangladesh e Filipinas, além de uma pequena comunidade de cerca de 100 mil ocidentais, principalmente da Europa e das Américas. A Arábia Saudita utiliza o rial saudita como sua moeda. Eles usam tomadas dos tipos A, B, G e F e dirigem pelo lado direito da estrada. A língua oficial é o árabe, idioma original do Alcorão, por isso considerada a única forma pura e confiável para a escrita do texto sagrado. O inglês é muito falado na Arábia Saudita, já que os britânicos tiveram um papel importante em sua história. Ex-colônia, ex-protetorado não colônia. Agora, se for falar da estrutura social da Arábia Saudita, tudo se resume a dois grupos que comandam o país, a família real e a Al-Sheikh. Resumindo da forma mais breve possível, a família real basicamente comanda o governo e a família Al-Sheikh basicamente cuida da religião, já que o país é uma teocracia. Simplificando, a Casa de Saud é a maior família real do mundo, com um número estimado de cerca de 20 mil membros. Estão em todas as regiões, mas o poder e influência se concentram em cerca de 2 mil. Todos descendem de Muhammad ibn Saud, fundador da dinastia saudita no século XVIII. A Casa de Saud só assumiu oficialmente no início dos anos 1930. Antes eles tiveram 2 eras de controle, acontecendo dessa forma. Vamos unir forças casando nossos filhos para controlar a região. Não, você não vai. Além disso, curiosidade. Vou cortar sua cabeça e jogar no Estreito de Bósforo. Vou terminar o que meu bisavô começou e controlar o Emirado de Nedjed. Não, você não vai. Rashidis. Vão governar pra sempre. Tenho 27 anos e vou recuperar o reino da minha família com 60 homens e unificar Nedjed e Hejaz. Caramba, funcionou mesmo. E tem petróleo aqui. Quero unir todos os árabes e acredito que o petróleo da Arábia Saudita deveria ser de todos. Não me inscrevi para isso. O Egito teve ideias interessantes nos anos 60. De qualquer forma, em relação à religião, o movimento religioso wahhabita dentro do Islã sunita tem sido descrito, com debate, como a característica mais marcante da cultura saudita. Não vou analisar as complexidades doutrinárias internas do wahhabismo, ou como é chamado localmente, doutrina salafi. Adeptos dizem que ela é fundamentalista, conservadora e puritana. Entre 75% e 85% do país são muçulmanos sunitas, enquanto 10% a 15%, em sua maioria xiitas, vivem nas fronteiras leste e sul, perto do Iêmen. Todos os cidadãos são obrigados a ser muçulmanos, e toda prática aberta de outras religiões de qualquer tipo é restrita. Lembre-se, não muçulmanos vivem na Arábia Saudita. Tipo, você sabe, eles têm muitos expatriados filipinos que são cristãos ou hindus da Índia. Mas tudo precisa ser discreto. As autoridades não prendem quem diz que não é muçulmano. Até mesmo, falar abertamente sobre suas crenças, mas coisas como, você sabe, construir locais de culto e vender, publicar e distribuir textos religiosos, tudo isso é proibido. Agora o episódio vai seguir sem suavizar as coisas, não é? Já esperávamos isso, pois o país mantém um padrão religioso como outras nações teocráticas islâmicas. O país tem muitas leis e regras, algumas com punições severas, mas nem sempre são aplicadas rigorosamente. Muitas pessoas de fora podem não entender e pensar, por que isso é punível? Por exemplo, atitudes muito imodestas costumam ser mal vistas. Nas lojas verá modelos com corpos e rostos cobertos de preto. A liberdade de imprensa e expressão é limitada, sobretudo contra a família real. Quase todas as drogas são proibidas, exceto cigarros. O álcool é proibido, mas todo mundo meio que conhece alguém de quem pode conseguir. A internet é fortemente restrita, embora todo mundo simplesmente use servidores VPN para contornar isso. Teoricamente, pela lei, a apostasia do Islã pode ser punida com morte se o indivíduo não se retratar. E talvez o mais polêmico, quase não há direitos lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros no país. Teoricamente, pela lei, a homossexualidade pode ser punida com morte. Diante dessa situação, eu perguntei para vocês, os geograpips sauditas, o que vocês pensam sobre isso? E mais ou menos, vocês disseram algo como, não existe nenhuma perseguição ativa ou caça às bruxas. Os casos de pena de morte são muito raros e dificilmente são aplicados. No entanto, o estilo de vida lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros simplesmente não é algo que possa ser conciliado com a doutrina islâmica, se você afirma ser muçulmano.
Palavra-chave, se você afirma ser muçulmano. Isso também é um dos motivos pelos quais a Arábia Saudita afirma ter uma taxa de criminalidade incrivelmente baixa. Porque, quero dizer, você sabe, as pessoas provavelmente ficam menos inclinadas a cometer um ato se sabem que haverá consequências severas. Mudando de assunto, além da indústria de hidrocarbonetos, a Arábia Saudita prospera no setor de serviços impulsionado por expatriados. Aqui está a arte para explicar. Se esfregar mais de 3 vezes, está brincando. Seu desejo é uma ordem. Poxa, Mark, por que você disse isso? Talvez eu coloque no vídeo. Como dissemos no episódio do Catar, a Arábia Saudita também adota o sistema Kafala, alvo de críticas frequentes. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas basicamente todo o status legal de residência de um imigrante fica sob a jurisdição do empregador. Quase toda a construção, manutenção e serviços operacionais são feitos por estrangeiros. No entanto, para garantir que a receita circule de volta para o próprio país, o Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social emitiu a política Nitacat em 2011. A política exige que empresas privadas da Arábia Saudita cumpram cotas de emprego para cidadãos sauditas, não estrangeiros. Empresas que não contratarem sauditas suficientes podem perder contratos governamentais. Isso tem sido frustrante para algumas empresas. A maioria dos sauditas não aceita empregos de serviços ou manuais e geralmente não tem qualificação para cargos técnicos, que costumam ser ocupados por estrangeiros. Às vezes, as empresas apenas aceitam a situação e pronto. Ok, você é saudita? Sim. Por que quer um emprego? Consegue fazer o trabalho? Provavelmente não. Vai aparecer? Se eu quiser. Droga, você está contratada. Além disso, não há impostos sobre a renda na Arábia Saudita, mas eles dão 10% do salário mensal para planos de pensão. Obrigado, Arthur. Uma questão frequentemente mal interpretada é o papel das mulheres na Arábia Saudita. Hannah, você pode comentar sobre isso? Explique qual é a situação das mulheres na Arábia Saudita atualmente. Deixa eu te contar. Bom, para começar, diferente de antes, agora as mulheres não precisam mais da aprovação ou permissão de um homem para conseguir autorizações, certificados, documentos ou para viajar. Desde 2017, as mulheres podem dirigir carros. As mulheres sauditas, também pela primeira vez, participaram das Olimpíadas. Não, elas não são obrigadas a usar hijab e você verá cabeças descobertas. Na verdade, as mulheres superam os homens na matrícula nas universidades, chegando a 60%. Então, no geral, as coisas estão mudando. No entanto, em público, às vezes você verá segregação específica de gênero para homens, e então uma parte diferente para mulheres e crianças. Obrigado, Hannah. Voltaremos a falar com você em um segundo. No entanto, também existem benefícios sociais como assistência médica gratuita e educação gratuita se você for aceito em uma universidade. Então, é estranho. Parece uma terra muito religiosa, com políticas bem austeras e restritivas. Polido com um exterior brilhante e cheio de tecnologia. Basicamente, essa é a Arábia Saudita hoje. Enfim, já estou falando há um tempo. É hora de tomar mais uma dose tripla dessa pausa muscular. E com isso, vamos para a parte cultural com Hannah Aleatória. A Arábia Saudita é considerada o berço do arabismo, remontando a milênios antes do Islã no século VII. Toda a península era povoada por inúmeras tribos árabes, clãs e pequenos reinos. Antes do Islã, os clãs árabes seguiam diversas crenças politeístas e práticas pagãs. Esses antigos reinos e civilizações influenciam folclores, lendas e tradições, como as lendas de Ali Babá e os 40 ladrões, Simbad, o marinheiro e até Aladim. Há uma porção de criaturas assustadoras e lendárias, como o Nosnos, que tem apenas metade do corpo, e Bent al-Harsa, cujos lábios são costurados. Ela faz cócegas nos homens até a morte. Isso é assustador. A poesia é levada a sério e é passatempo nacional. Eles até têm competições de poesia na televisão com prêmios de mais de $1 milhão. O quê? Sou campeão da poesia, deveria participar. Disso. Pô, ainda preciso participar do episódio? Não, Ian, você pode ir. A arquitetura tradicional muda conforme a região e depende dos recursos disponíveis na época, como em Nejd. Você verá casas de tijolos grossos, formato de caixa, vigas de madeira e pátio comunitário. Já na região de Hajaz, utiliza-se mais arenito e madeira nas construções. Como citado, mulheres costumam usar abaias, que podem ser pretas ou coloridas. Os homens geralmente podem ser encontrados usando tobes com uma gutra e um gal na cabeça. Se esfriar, eles podem usar um bisht. Se ouvirem um comentário atrevido, respondem com bisht. Por favor. Os casamentos geralmente são fortemente orquestrados pelas famílias. Arranjado não é exatamente a melhor palavra, porque, na verdade, os adultos podem se recusar se quiserem, mas o envolvimento da família é fundamental.
Além disso, passatempos populares incluem falcoaria, corrida de camelos e esqui de calçada. Por fim, há muitos festivais e celebrações. No Gargion, crianças usam roupas típicas e pedem doces de porta em porta. O dia nacional deles é 23 de setembro, celebrado com fogos de artifício e arranha-céus. Tudo fica iluminado de verde e muita música e dança podem ser ouvidas. Isso nos leva a Keith. A rivalidade continua. Só pra vocês saberem, Rush é minha banda favorita. Eu já devo ter falado isso umas 10 mil milhões de vezes, esse é o meu comentário. Não processem. Na Arábia Saudita e no mundo árabe, a música sempre fez parte da cultura, com cada região tendo sua especialidade. A dança nacional mais popular é a Al-Arda, realizada com espadas e tambores. É muito interessante de assistir. Além disso, a Arábia Saudita possui uma cena musical contemporânea vibrante. EDM, algumas bandas de metal, mas sempre há dúvida se o governo permite ou não. Por exemplo, como Adam Road, banda de black metal da Arábia Saudita, que precisa viver em segredo. Devido ao conteúdo das letras e à música, eles não podem ser identificados, e qualquer relação à música deles pode ser punida. Quão mais black metal do que isso você pode ser? A banda é totalmente feminina, a aclamação tem uma integrante mulher, o que a torna bastante polêmica. O single Pinóquio virou sucesso underground, com 250 mil downloads no MySpace da banda. Eu tinha esquecido do MySpace. Onde será que o Tom está agora? Lembram dele? Era isso por hoje. Obrigado, Keith. Agora começa o segmento de história resumida e pessoas famosas. Neolítico, domesticação de animais, Ubaide, reinos pré-islâmicos, ascensão do Islã, califado Rashidun, Omiada, Abássida, Fatímida. Divide-se em governo tribal tradicional no Xarife de Meca, confrontos com os persas, domínio otomano, o primeiro e o segundo estados do governo saudita, unificação e estabelecimento do reino. Petróleo, Guerra do Golfo, Guerra Fria com o Irã, Visão 2030 e aqui estamos. Sobre pessoas famosas, vou apenas resumir brevemente, praticamente todos os ex-reis e alguns membros da família real. Esses atores, jogadores de futebol, cantoras e algumas mulheres sauditas notáveis também incluem essas pessoas. Vamos ver com quem a Arábia Saudita se relaciona no mundo. Zona da amizade, vai! Agora, a Arábia Saudita é um país ao qual todo mundo está prestando atenção. Então, naturalmente, ela desempenha um papel geopolítico grande e importante no cenário mundial. Para começar, de certa forma, todos os países de língua árabe e países de maioria muçulmana têm algum tipo de ligação com a Arábia Saudita. Indonésia e Paquistão são provavelmente os aliados mais próximos na Ásia. O Paquistão é considerado o aliado não árabe mais próximo, mantendo relações bilaterais desde 1947. Desde então, eles compartilham alianças militares. A Arábia Saudita investiu fortemente na infraestrutura do Paquistão. Eles financiaram a maior mesquita do Paquistão, nomeada em homenagem ao rei Faisal. Paquistaneses conseguem permissões de negócios facilmente na Arábia Saudita e oferecem apoio em tecnologia e ciência. Decretaram luto de uma semana quando o rei Fahd morreu em 2005. A Indonésia é relevante por ser o país muçulmano mais populoso e ter a maior cota anual de peregrinos para o Hajj. O comércio, especialmente no setor de petróleo, é fundamental entre eles e mais de 1 milhão de indonésios vivem atualmente na Arábia Saudita. Estados Unidos da América e Reino Unido são aliados ocidentais próximos. A Arábia Saudita foi protetorado britânico e atuou com eles contra o Império Otomano. Hoje existem mais de 200 joint ventures entre eles, no valor de bilhões, e mais de 30 mil britânicos vivem e trabalham no país. Os Estados Unidos da América foram um dos primeiros a reconhecer a Arábia Saudita após a ascensão da família Saúde, e Franklin Roosevelt se encontrou pessoalmente com o rei para firmar relações. Hoje, os dois países têm um acordo de defesa mútua que envolve operações e treinamento para as forças armadas sauditas. O comércio entre os países é grande, e muitos sauditas, principalmente da família real, estudam nos Estados Unidos da América ou Reino Unido. As tensões ficaram um pouco abaladas após os ataques de 11 de setembro, quando foi revelado que 15 dos 19 sequestradores eram cidadãos sauditas. Apesar de a Arábia Saudita condenar publicamente o ato, retirar a cidadania de membros do Talibã como Osama Bin Laden e apoiar o combate ao terrorismo, o estigma permaneceu entre o público americano. As relações ainda são fortes hoje. A Jordânia é praticamente o braço direito da Arábia Saudita e ambos se dão muito bem. No começo foi um pouco tenso porque, você sabe, os sauditas foram meio que responsáveis por acabar com o domínio do reino Hashemita sobre a região do Hejaz. Mas isso já não é mais um assunto que eles trazem à tona quando se trata dos seus melhores amigos.
A maioria dos sauditas com quem falei diz que Emirados, Bahrein e especialmente Kuwait, países irmãos do Conselho de Cooperação do Golfo, são importantes para eles. Eles protegeram a Casa de Saúde quando estavam no exílio da dinastia Rashid e a Arábia Saudita deu refúgio a alguns membros da família real do Kuwait durante a Guerra do Golfo, além de terem participado da luta contra as forças iraquianas de Saddam para impedir a tomada do país. O Bahrein, como mencionamos, é basicamente a namorada atraente da Arábia Saudita que ele adora visitar e festejar junto. O Bahrein é onde os sauditas vão para fugir da rigidez de seu país. Os dois quase não tiveram controvérsias. As famílias reais costumam se visitar e cooperam em quase todas as ações diplomáticas desde a origem de cada país. Os Emirados Árabes Unidos são o irmão divertido, como o Bahrein, e adoram sair juntos. A Arábia Saudita observa os Emirados como um experimento. Assim, podem registrar práticas para aplicar em sua estrutura social visando o futuro. Quando um saudita e um emiradense ou bahreinita se encontram, não sentem nacionalidade, mas sim uma irmandade acolhedora. Ah, e claro, todo mundo ama Oman, não dá para esquecer deles. Oman é como a vovó carinhosa, ninguém desrespeita. Em conclusão, a Arábia Saudita hoje se depara com uma situação única na qual eles meio que precisam encontrar uma forma de unir o Islã e a tradição árabe com avanços e ideias que às vezes trazem um certo desafio ao Islã e à tradição árabe. Eles são um Alcorão envolto em aço e concreto, coberto por uma fera escondida nas areias antigas do século XXI. Fique ligado, Senegal é o próximo.